Fala, leitores da Bíblia! Hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura do livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 2, que certamente foi escrito como uma unidade com o Salmo de número 1, né? Para os comentaristas mais antigos, né? Existe essa menção do Salmo 2 como sendo o Salmo 1. Mas esse é apenas um detalhe. Hoje nós vamos ler e comentar um pouquinho sobre o Salmo de número 2. Mas antes eu gostaria de agradecer aquelas diversas pessoas, irmãos, amigos, queridos que estão chegando no canal agora. Eu convidei diversas pessoas no acampamento que eu estive a se inscreverem no canal e a participarem aqui deste grupo que lê a Bíblia junto e estuda as Escrituras juntos, todos os dias, né? E diversas pessoas têm, então, se achegado desde então. Passei uma lista de WhatsApp, várias pessoas colocaram seus nomes, seus números, para que eu pudesse encaminhar diariamente esses vídeos, né? E eu quero agradecer de modo especial ao presbítero Moacir, que inclusive fez menção, se não me engano, 2 vezes na sua palestra a respeito deste canal. E eu quero agradecer muito porque também é um incentivo, né, para mim, para esse trabalho que a gente tem feito aqui, né? Muito obrigado mesmo. A Shirley, a esposa dele, inclusive, eu vi que deixou comentário dizendo que leu a carta de Paulo aos Romanos junto comigo. Então deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento a vocês e sejam bem-vindos, vocês que estão chegando, novos no canal. Se quiserem, se perceberem que tem sido proveitoso, né, os vídeos aqui gravados, recomendo que compartilhem, né, compartilhem com seus amigos, seus familiares, irmãos na igreja, enfim. Nós estamos aqui juntos nessa empreitada, queremos ler um capítulo por dia ao longo deste ano. Claro que a gente não vai ler a Bíblia toda, mas nós vamos ler bastante coisa, né, e vamos aprendendo a cada dia aqui juntos, não é mesmo? Então deixa aí sua curtida, vê aí se você está inscrito no canal, ative as notificações também se você quiser saber exatamente a hora, ser notificado exatamente na hora que eu postar os vídeos, tá bom? Bem, então sem mais demoras, vamos ao Salmo de número 2. E eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz ontem. Eu vou lendo aos poucos e fazendo comentários, tá ok? Então o primeiro versículo diz: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Provavelmente Davi foi quem escreveu estes salmos iniciais. E nós vemos aqui já uma realidade, né, que ele já vivenciava. Inimigos de Deus se levantando e imaginando coisas terríveis a respeito de Deus, a respeito do povo de Deus. E ele diz no versículo 2: Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e, veja aí, contra o seu ungido. Aqui é uma clara referência ao rei Davi. Ele é considerado o ungido do Senhor, especialmente no contexto aí do Antigo Testamento. Então esses reis da terra, esses príncipes, eles se levantam e eles conspiram, né? Eles imaginam, eles meditam coisas que possam ser feitas contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é muito interessante a gente perceber, se eu não estou enganado, a palavra hebraica para esse verbo aí, conspiram, do versículo 2, é a mesma palavra hebraica para que foi traduzida no Salmo 1, versículo 2, como medita. Então, aquele que é bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele usa a sua mente para pensar, refletir, rememorar, falar consigo mesmo a respeito da lei do Senhor dia e noite.
Já os príncipes e os reis da terra, aqueles que têm autoridade na terra, eles fazem tudo isso, mas não sobre a lei do Senhor, mas sim para agirem contra o Senhor e contra o seu ungido. Que no caso específico, no contexto desse salmo, no contexto em que esse salmo foi escrito, melhor dizendo, é o rei Davi. E eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, eles querem se ver livres de Deus, eles querem se ver livres desse governante que é o rei, no caso aqui, o rei Davi. Davi foi um rei que expandiu muito o reinado, né, de Israel, e depois seu filho Salomão ainda muito mais, não é? E qual que é a resposta que Deus dá a essas conspirações, a todo esse levantamento contra ele? Versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Veja que no Salmo 1, versículo 1, é dito que os ímpios, eles se reúnem, eles andam juntos, eles estão sempre assentados numa roda em que se escarnecem, que há o escárnio das coisas de Deus. E aqui no Salmo de número 2, versículo 4, é dito que não é só os ímpios que zombam do Senhor, mas o Senhor zomba dos ímpios, zomba destes que se levantam contra ele. E é dito ainda mais no versículo 5: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então pode ser que por ora os ímpios não experimentem o ardor da ira de Deus, não sejam impactados por uma fala, por uma tratativa dura da parte de Deus, mas nos é dito aí no versículo 5 que sim, Deus vai falar com eles, Deus vai tratar as coisas com eles do modo como deve ser tratado. E mais, além dele rir dos ímpios, além dele dizer que ainda há de falar com eles na sua ira, ele ainda diz no versículo 6: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Vocês pensam que vocês têm alguma autoridade, reis da terra, príncipes da terra? Vocês acham que tem alguma autoridade, tem algum governo sobre a terra? Saibam que eu constituí o meu rei. Eu coloquei um rei escolhido sobre o monte Sião, um monte extremamente importante no contexto de Israel. E proclamei um decreto e disse para esse rei: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vai, me pede, eu vou te dar as nações por herança. Eu vou te dar as extremidades da terra por tua possessão. E você vai poder reger essas nações todas com vara de ferro. E vai poder despedaçar todas essas nações como um vaso de oleiro. Então, além de Deus rir, além de Deus prometer que vai tratar eles do modo como devem ser tratados, na sua ira, com o seu furor, ele ainda diz: eu estou colocando um rei sobre a terra e estou dando autoridade para este rei para tratar com vocês do modo como vocês devem ser tratados. E aí no versículo 10 vem uma advertência. Agora, pois, ó reis, me ouçam, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Eu estou parafraseando aqui, não estou lendo literalmente o que está aqui, né? Estou parafraseando um pouco. Agora, reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
Então deixem de viver na sua arrogância e na sua soberba. Voltem-se para o Senhor, sirvam a Ele, alegrem-se nele. Beijem esse rei que Ele colocou, beijem o Filho, para que Ele não se irrite, para que vocês não venham a perecer no caminho, porque logo, logo, dentro em pouco, se lhe inflamará a ira. Ele vai demonstrar, manifestar a sua ira contra vocês. E vocês serão felizes, bem-aventurados, se vocês se refugiarem nele. É claro que não são somente os reis da terra ou os príncipes da terra que se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. À luz do Novo Testamento, nós sabemos que muitas autoridades se levantaram contra Jesus. Pilatos, a liderança judaica, os sacerdotes, muita gente se uniu contra o Senhor. E uma coisa que eu devo dizer desde já é que muitos dos salmos escritos por Davi expressam situações, experiências que de alguma forma apontam para Jesus Cristo. Porque esse rei ungido no Antigo Testamento, que foi Davi, um grande rei de Israel, ele era uma figura, um tipo, né, daquele que viria, que seria o rei de fato, o filho de fato de Deus. Então, em diversos aspectos, a gente vai ver neste e em muitos outros salmos, Davi se assemelha a Jesus Cristo. Então, quando ele conta essa experiência de que os gentios, os reis da terra, eles se voltam contra o Senhor e contra ele, ele está, de alguma forma, sendo inspirado pelo Espírito Santo para revelar que isso aconteceria com o Messias, com o ungido de Deus para a salvação dos homens, né? Então, este salmo se torna extremamente atual se nós olharmos desta maneira. Se nós olharmos para o fato de que Jesus Cristo é o ungido do Senhor, que foi colocado como rei e que há de reger as nações, que há de tratar as nações como um juiz, como uma autoridade suprema sobre todas as coisas, né? Ele é este por meio de quem os homens podem ser aceitos diante de Deus. Por isso, o convite é extremamente atual a todos que se rebelam contra Deus e contra Jesus Cristo. Sejam prudentes, deixem-se advertir, venham e sirvam ao Senhor, alegrem-se no Senhor, deixem de viver uma vida de arrogância, uma vida distante de Deus, esse ateísmo sem justificativas. Deixem de viver do modo como vocês vivem, conspirando, pensando em maneiras de afrontar a honra, a santidade, a glória de Deus. Deixem de fazer isto, venham e sirvam a Deus enquanto há tempo oportuno. Venham e beijem o Filho, no sentido de abracem Jesus Cristo, creiam no Senhor Jesus Cristo, saibam que Ele é o Salvador, para que vocês não venham a perecer, quando Deus, por meio de Cristo Jesus, punir efetivamente e finalmente todos os ímpios. Refugiem-se em Cristo Jesus. E eu não estou elaborando nenhuma novidade sobre este salmo. A própria Escritura trata desse Salmo 2
como tendo uma aplicação em Cristo Jesus. Se você quiser abrir, por exemplo, lá em Atos, capítulo 4, você vai ver que quando Pedro e João são soltos e eles eles são soltos e então eles vão para junto da igreja, e a igreja, quando vê eles soltos, quando vê que eles estão ali com eles se alegram e eles oram desta forma: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aqui uma citação direta ao Salmo 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí olha a interpretação que eles fazem no versículo aqui 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, duas autoridades, reis e príncipes na terra, com gentios e também gente de Israel. Eles se uniram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, eles reconhecem que a perseguição feita contra Jesus Cristo e de forma e por implicação também sobre os seus apóstolos era uma concretização do que o Salmo 2 havia prenunciado, né? E o que eles fazem diante disto? Eles vão fazer manifestação nas ruas, eles vão fazer vídeos no YouTube, eles vão, xingar estas autoridades que se uniram contra o Senhor e contra o seu ungido? Não. No versículo 24, e eu estou aqui em Atos capítulo 4, versículo 29, diante de tudo isso eles dizem: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, olha para o que eles estão fazendo, olha para as ameaças que eles estão fazendo e concede a nós, os teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Essa foi a oração deles. Quando eles perceberam que de fato todas as coisas, especialmente naquele contexto, conspiravam contra o Senhor, contra o seu ungido e contra o povo de Deus, quando eles se deram conta disso, eles oraram e falaram: Senhor, olha para essas ameaças, toma conta disso. E quanto a nós, nos dá ousadia e intrepidez para anunciar a tua palavra. E diante desta oração, o Espírito Santo fez com que aquele lugar tremesse e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E qual é a manifestação da presença e da plenitude do Espírito Santo na vida do seu povo? Diz o versículo 31. Eles com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então a maior manifestação, ou uma das maiores manifestações da plenitude do Espírito Santo, é o anúncio intrépido do Evangelho, da palavra do Senhor. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante de perseguição. Então, finalmente, nós temos aqui um salmo que, para os justos, é um salmo extremamente confortante, porque ainda que possamos perceber impunidade, muitas conspirações contra Deus e contra o seu povo, nós vemos aqui que isto vai acabar, isto terá um fim. Então, por um lado, para os justos, aqui tem palavras de conforto e de encorajamento. E por outro lado, para os ímpios, aqui tem não só uma palavra dura em relação ao fim trágico que eles terão, mas eu gostaria de destacar, sobretudo, uma palavra de oportunidade, para que antes que isso tudo venha acontecer,
todo esse fechamento de contas, eles têm a oportunidade de se voltar para Jesus Cristo e encontrar nele refúgio e salvação. Bem, este é o Salmo de número 2. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.